programa desta semana você vai entender a posição da APUESP sobre a vacinação dos professores. Vai conferir a resposta dada ao secretário de Educação. E vai saber mais sobre a história e a obra de Paulo Freire. Acompanhe. A APUESP sempre defendeu a volta às aulas com segurança sanitária e vacinação para todos. Com a decisão do governo de vacinar apenas parte dos professores, muitos ficaram divididos, como explica a presidenta da entidade, professora Bebel. Setores de oposição, com todo respeito, é uma visão, né? Não tem nada de pôr em primeira fase, tem que ser vacinação para todos, defendo que seja para todos. Porém, o que o secretário da Educação estava fazendo era nos tirando do isolamento, do trabalho remoto, e nos colocando na linha de frente, né? Depois, uma pesquisa que a gente tem que demonstra que mais 1.000 salas de aulas estão improvisadas, que não tem arejamento, que não tem iluminação, que não tem sonoridade, né? E não bastasse isso, durante o planejamento, a gente já começou a ver casos de Covid na primeira semana. Hoje nós temos um quadro, né, de 1.094 escolas infectadas, né, com focos de infecção, 2.300, quase 2.400 professores com Covid, né, e quase 60 professores morreram com 2 crianças, né. Eu estou só falando da rede estadual, não falo da municipal, né, e nem da rede privada de ensino. Bom, esses são os fatores que nos levam e comprovaram, lamentavelmente teve que comprovar, que não tem condições de volta às aulas. Eu nunca vi um secretário tão alucinado por colocar professores em risco como este, né? Parece que nos colocar, né, em risco para ele então, a vitória da vacina foi uma vitória, tem que ser assumido como vitória, porque são 120.000 profissionais que serão vacinados. Ficam fora 78.000. Nós temos que lutar por os 78.000. Nós temos que garantir os 120.000. Eu não jogo a bacia de água com a criança dentro. Essa não é a minha política. Não é 8 ou 80. Vamos salvar cada vez mais. Os 78.000 podem ter certeza. Já mandei para o secretário, tanto para o governador, Casa Civil e para a Secretaria de Saúde, pedindo para que atenda a totalidade. Por quê? Na demarcação de 47 anos para cima, para baixo, é o número de são faixas etárias que está tendo uma letalidade muito alta, né? Está morrendo, por exemplo, professores jovens de 28 anos, 29 anos, né? E também na sociedade em geral está morrendo muito jovem, né? Se a primeira onda pegava os idosos, agora está pegando os jovens. Outra polêmica se deu quando o governo decretou que a educação passa a ser um setor essencial. Os professores questionaram juridicamente a decisão, como explica a professora Bebel. Por que agora, neste momento, para o secretário é importante dizer que é essencial? E não era antes. Por que eu estou dizendo isso? Quando os professores apanhavam nas salas de aula, não era essencial? Ganhar abaixo do piso salarial profissional nacional não é uma categoria essencial? Não ter condições de sobrevida e não ter um instituto de atendimento médico, que é o IANSP, não é uma categoria essencial? Claro que é. Então, senhor secretário, sem falácia, eu quero dizer que a vitória da vacinação, os senhores tiveram que nos dar, primeiro, porque uma juíza nos deu uma sentença e disse que nós não tínhamos condições de ir para as salas de aulas nas condições que os senhores queriam impor a nossa ida para as salas de aula. E a vacinação veio depois do quê? Veio depois destes dados. Primeiro, só nas escolas estaduais, 2.347 casos,
com mais 1.071 escolas com focos de contaminação e 60 óbitos. É pouco para o senhor, né, senhor secretário? Mas para nós não. Então eu quero dizer para o senhor o seguinte: nós vamos lutar incansavelmente pela vida. Essa é a luta da APUESP. É uma luta incondicional pela vida. E ao fazermos esta luta, nós queremos vacinação para todos, desde o início da carreira até o final da carreira. E queremos que a Secretaria do Estado da Educação nos dê condições, né, de ter o teletrabalho para podermos atender nossos alunos. A APUESP, apoiada em sentença judicial, continua firme na defesa incondicional da vida de todos, alunos, funcionários e professores. A cada semana, vocês têm acompanhado uma parte da série sobre o centenário de Paulo Freire. E para enriquecer ainda mais esse especial, nós conversamos com Rudá Ritt, cientista político e coordenador do Pacto Educativo Global no Brasil. Rudá fez parte da equipe de Paulo Freire. Teve esse privilégio. Conheceu o educador aos 17 anos e relembra com carinho um dos episódios que marcou o início dessa amizade. Um dia ele chega para mim e fala: Rudá, eu tenho um seminário todo sábado de manhã aqui na PUC. Eu queria te convidar, você toparia? Aí eu falei, claro. Eu falei, então você vai comprar um livro do Karel Kosick, chamado Dialética do Concreto. E cada manhã de sábado a gente pega um capítulo. Ele mentiu, não era um capítulo. Cada manhã de sábado era uma página. Ele ficava numa página, parava e dizia o que estava por trás daquela frase. E contava histórias de vida dele quando ele estava na África, quando ele estava no Chile, quando ele estava nos Estados Unidos. E ele ia para outro autor e buscava uma referência. Ele era muito ligado à fenomenologia, né? Que, aliás, no Brasil ninguém discute isso, que ele era muito próximo da fenomenologia. Fica falando que ele é de esquerda, mas não fala das teorias, né? Então, ele conversava, às vezes ele trazia um convidado importante para falar sobre a escola de Frankfurt, sobre matemática africana, por exemplo, asiática. Era uma coisa impressionante, até que um dia ele me convida para fazer parte de um grupo de alfabetizadores freirianos, de empregadas domésticas e porteiros de prédios ao redor da PUC, das prédios ao redor da PUC, né? Porque perdizes é classe média. E aí eu entrei no mundo da educação popular. Como educador e presidente do Instituto Cultiva, entidade freiriana, Rudá tenta desmistificar Paulo Freire. Na fenomenologia, o primeiro discurso é a percepção, a teoria vem depois. Isso é básico do Paulo Freire. As pessoas que são progressistas na educação, elas adotam uma metodologia absolutamente tradicional, de cima para baixo. Como que é um vídeo freiriano? Eu começo ouvindo o outro. Falo assim, o que você acha sobre isso? É a fala. Por quê? Porque a primeira fala é da percepção. E se eu quero dialogar com você, se eu te respeito, para a gente construir um conhecimento e transformar a aula ou a sala num espaço de tensões, para a gente refletir sobre o que nós somos, não necessariamente para chegar onde eu, que sou educador, penso, mas para a gente refletir e deslocar da onde a gente está. Isso aí, para o Paulo Freire, ele inventou uma palavra, se chama admirar. O que é isso? Ad, de fora, olhar. Eu me olho de fora. É assim que se constrói a autonomia e a consciência de si. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Mas você pode rever este programa e também informações sobre educação no período da pandemia no portal da APUESP. Até a próxima semana.